Irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Satisfação estar aqui com os irmãos. Fiz aí um planejamento para estar aqui na última ceia do Senhor, mas infelizmente não foi possível, por motivo profissional. Tenho trabalhado bastante, irmãos. Estou aí, já vai para no dia 1º de outubro deste ano, 4 anos aí, sem férias, trabalhando de forma bem dura. Esse ano eu vou tirar umas férias com a família e descansar um pouco também. Mas também tem a questão do trabalho da obra de Deus, que também é um trabalho árduo. E então você junta a vida profissional com vida ministerial. Então a demanda é muito grande. Mas, graças a Deus, já andei dando uma olhada na minha escala de trabalho. Já sei que será possível nas próximas ceias do Senhor estar aqui com os irmãos, participar um pouco mais, inclusive da reunião de obreiro que voltou, e vai ser uma bênção, amém? Então eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos essa noite, e peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 13 até o versículo de número 18. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18. Repetindo, Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Na última escola bíblica dominical, última lição, domingo passado, aprendemos como ler a Bíblia corretamente. E no segundo tópico da nossa lição foi falado sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela tem autoridade, não pode falhar. Isso está escrito em João capítulo 10. Se não me falha a memória, o versículo 35, ou acho que é o 35, se não for o 35 é o 34. E no outro subtópico falou sobre a iluminação do Espírito. A única maneira pela qual nós entendemos a Bíblia é através da iluminação do Espírito Santo. É Ele que lança a luz ao nosso entendimento para que possamos entender. E posteriormente falou acerca da experiência. Nós não desprezamos a experiência. Nós somos pentecostais, nós aqui temos a nossa experiência com Deus. Mas nessa lição, o que me chamou a atenção é que ela está usando alguns termos teológicos
que aqueles que não foram ao seminário não estão tão familiarizados com esses termos. Por exemplo, na última lição falou sobre exegese, falou sobre hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar textos. Sendo assim, eu quero usar um pouquinho de hermenêutica aqui nessa noite. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos aprender, lendo essa carta de Tiago, no capítulo 5, é trazer à memória quem é o autor dessa carta. Isso nós aprendemos em hermenêutica. Então, o autor dessa carta é Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala de outros Tiagos. Nós temos o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Eles eram chamados de filhos do trovão por conta do seu temperamento explosivo. E nós temos também um outro Tiago, chamado Tiago, filho de Alfeu. É chamado de Tiago o menor. Então a Bíblia apresenta esses 3 Tiagos. Esse Tiago da carta é o Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Então, nós sabemos quem é o autor. Agora precisamos saber para quem ele escreveu. E no capítulo 1 de Tiago, no seu versículo 1, nos é dito o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então ele escreve não para uma localidade, mas escreve para os dispersos. Por exemplo, Paulo escreveu para os Efésios, a igreja que estava em Éfeso. Mas aqui, Tiago, ele escreve para os dispersos, aqueles que estavam espalhados. Não escreve para uma comunidade em específico, como Paulo, ao escrever aos Efésios, a cidade de Éfeso, a igreja de Cristo em Éfeso. Não, aqui nos é dito que ele escreve para os dispersos, aqueles que estavam espalhados entre as nações. E aqui no capítulo 5, que foi o capítulo que eu fiz a leitura com os irmãos, nos é apresentado o assunto que ele está trabalhando no capítulo 5. O assunto é a oração. Então Tiago aqui, se você aqui no capítulo 5 fizer uma leitura cuidadosa, você vai perceber que Tiago menciona a palavra oração aqui por 7 vezes. No versículo 13, depois ele menciona uma segunda vez no versículo 14, posteriormente uma terceira vez no versículo 15, menciona uma quarta vez no versículo 16, no versículo 16 ele menciona 2 vezes a palavra oração, orem e oração. Então você tem aqui 5 vezes a palavra oração sendo mencionada. Depois no 17 menciona a palavra oração pela 6ª vez, e ele também no versículo de número 18 vai mencionar a palavra oração novamente, já pela 7ª vez. E não é por acaso que isso acontece no texto. Entenda que essa repetição de palavras, ela não acontece por acaso, tem um objetivo. O objetivo aqui é nos exortar à oração. O objetivo aqui é nos exortar a uma vida de oração regular, persistente, perseverante. Esse é o objetivo de Tiago aqui. Então todas as vezes que ao fazer uma leitura notamos uma repetição, aquilo não é por acaso, aquilo quer nos ensinar algo. E aqui Tiago estava nos exortando a ter uma vida prática de oração, uma vida regular de oração, uma vida perseverante de oração. Claro que aqui ele estava falando a princípio com os seus leitores, aqueles para quem ele escreveu, e hoje é conosco, hoje é para nós. Agora, eu quero trazer aqui uma definição de oração. Eu gosto muito de uma definição que eu li há muito tempo atrás em um livro, que diz que oração é a comunicação íntima entre 2 pessoas que se amam, Deus e você. Então orar
É totalmente diferente de uma reza. Rezar é repetir palavras. Agora, orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. Então, eu gosto dessa definição de oração. A comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, Deus e você. Isso é oração. Agora, eu quero destacar aqui nesses versículos que lemos, o que a oração faz. Qual é o resultado da oração? Qual é o efeito da oração? Em primeiro lugar, eu aprendo aqui que a oração, ela remove o sofrimento. Tiago 5:13, a parte A diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então esse é o primeiro efeito da oração. É o primeiro resultado da oração descrito no texto. A oração remove o sofrimento. A oração removeu o sofrimento do salmista. Lá no Salmo 116 e no verso 3 ao 6 fala sobre isso. Diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. A oração removeu o sofrimento do salmista. Ele foi acometido de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que depois da oração, depois do clamor, ele teve essa experiência com Deus da sua oração. Ele aprendeu que Deus é misericordioso, justo e compassivo. Isso está no Salmo 116 e no verso 5. E a Bíblia diz no verso 6 que o Senhor o salvou daquela enfermidade mortal. Então, é a primeira coisa que eu aprendo com oração, lendo Tiago 5:13 e fazendo aqui essa referência, essa ligação com o Salmo 116, verso 3 ao 6, que a oração remove o sofrimento. Ela removeu o sofrimento do salmista. A oração também removeu o sofrimento da mulher cananeia, ou a mulher sírio-fenícia. Mateus capítulo 15, o versículo 22 e o 28, eu quero destacar aqui, diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só a situação em que se encontrava a filha da mulher cananeia. Miseravelmente endemoniada, estava possessa, moribunda, tomada pelos espíritos malignos. E no verso 28, depois dela clamar a Jesus, Mateus 15, 28, nos é dito o seguinte: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então a oração removeu o sofrimento da mulher cananeia. Eu imagino que ser mãe e ver um filho ou uma filha sofrendo deve ser muito doloroso. E esta mãe clama a Jesus pelo fato da sua filha estar miseravelmente endemoniada. E depois do clamor, no versículo 28, Jesus faz um elogio à fé dela, e a Bíblia diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. A menina foi liberta. Então a oração removeu o sofrimento da mulher cananeia. Uma mãe que estava desesperada pela possessão demoníaca da sua filha. Eu
quero destacar também, nesse tópico, que a oração removeu o sofrimento do pai do jovem lunático. A Bíblia não diz o seu nome, assim como o da mulher cananeia, não é mencionado o seu nome, mas a Bíblia reporta a história, como ela aconteceu, como ela se deu. Então lá em Mateus 17, 14 ao 18, nos é dito o seguinte: quando chegaram onde estava a multidão, aqui Jesus estava descendo do monte, houve a transfiguração, ali apareceu Moisés, que passou pela morte, e Elias, que foi tomado vivo. Aí nos é dito, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, isso me chama a atenção agora, olha, ajoelhou-se diante dele e disse. Por que me chama a atenção? Porque os judeus costumavam orar em pé. A oração de joelhos era utilizada em ocasiões especiais. Entretanto, a Bíblia apresenta pessoas orando de pé, pessoas orando de joelhos, pessoas orando sentadas, pessoas orando andando, pessoas orando até deitada, como o rei Ezequias. Então não há uma regra, não há uma postura no que diz respeito a orar. Entretanto, a oração de joelhos era usada em ocasiões especiais. Por exemplo, em Lucas 22, 41, nos é dito que Jesus orou de joelhos antes de ser traído e preso. Lá em Atos 7,60 também nos é dito que Estevão orou de joelhos antes da sua morte. E este pai, ele faz um pedido a Jesus de joelhos. E ele diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmão, além da oração que me chama a atenção na vida desse pai, me chama a atenção também, aqui no versículo que eu acabei de ler, que é o versículo 16, que as pessoas, elas criam uma expectativa grande para com o discípulo de Cristo. Veja o que disse o versículo 16, veja o que o pai disse: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. As pessoas, elas criam uma expectativa grande para com um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador. Se é discípulo de Cristo, é um pequeno Cristo, é semelhante a Cristo, é um seguidor de Cristo. Então as pessoas criam uma expectativa grande para com este, que é um discípulo. Então ele disse: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. A oração removeu o sofrimento do pai do jovem lunático. O que eu quero destacar aqui também, que nem todo ataque, nem toda doença é causada por demônios. Nesse caso aqui era, mas nós não podemos radicalizar, achar que qualquer enfermidade, qualquer doença é provocada por demônios. Nem sempre é assim. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus não entrevistou o demônio, apenas o repreendeu para que ele saísse. E nós vemos por aí denominações conversando com demônios, entrevistando demônios, e isso não é bíblico. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus chegou e colocou um fim ao sofrimento daquele menino. Eu não sei exatamente a idade dele, não sei, o texto não menciona,
Não menciona sequer o nome dele, nem o nome do seu pai. Mas o que me chama a atenção aqui é que a oração do pai do jovem lunático fez com que o seu sofrimento e o sofrimento do seu filho fosse removido. Então o que a oração faz? A oração remove o sofrimento. E eu quero voltar a ler Tiago 5:13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. A oração remove o sofrimento. Agora eu quero fazer uma ressalva. Nem sempre é assim. Se você ler, por exemplo, 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo estava sofrendo com um espinho na carne. Ele orou e o Senhor apenas disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, nós temos que ter este entendimento. A oração remove o sofrimento, e nós vimos. Agora, precisamos colocar essa ressalva. Às vezes, o Senhor apenas nos dá força, nos dá graça para passar por aquele sofrimento. No caso do salmista, ele removeu a sua enfermidade mortal. No caso da mulher cananeia, ele removeu aquele sofrimento dela, deixando a sua filha liberta. No caso do pai do jovem lunático, ele removeu o problema, repreendendo o demônio e mandando aquele demônio embora. O menino não foi mais vítima de ataques. A oração remove o sofrimento. Entretanto, há casos que o Senhor apenas nos confere força, nos confere graça, para que possamos suportar o sofrimento. Amém, irmãos? Agora, em segundo lugar, a oração cura. Esse é o segundo resultado da oração. A oração cura. Tiago 5:14 ao 16. Eu convido você a ler comigo, Tiago 5:14 ao 16. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Só até aqui. Nesse ponto, Tiago destaca aqui 3 atitudes. Primeiro, a atitude do enfermo. O que o enfermo faz? A atitude do enfermo é chamar os presbíteros da igreja. No versículo 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Então nós temos aqui a primeira atitude, a atitude do enfermo. Está enfermo? Está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja. Não é recomendável mandar chamar o irmão, ou a irmã, ou o homem, ou a mulher que tem um dom de curar. Porque ele tem o dom, mas ele não é um curandeiro. O recomendável, à luz da Bíblia, é que mande chamar os presbíteros da igreja. Essa é a atitude do enfermo. O que ele deve fazer? Mande chamar os presbíteros da igreja. Agora nós temos, em segundo lugar, a atitude dos presbíteros. O que os presbíteros devem fazer? Nos é dito também no verso 14, a parte B. E nós lemos também o 15. Para que estes quem? Os presbíteros, orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E o 15 diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A atitude dos presbíteros é orar pelo enfermo com a imposição das mãos e ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor.
E aqui o que eu quero destacar? Eu tive pesquisando sobre o óleo, e eu fiz aqui uma anotação referente ao óleo. Primeiro, esse óleo provavelmente era medicinal. E se for medicinal, se de fato for, como dizem alguns estudiosos, nós observamos aqui duas coisas: oração e remédio. Remédio e oração. Porque tem pessoas que oram e falam para o enfermo, para o doente: olha, para de tomar remédio, joga o teu remédio fora. Não, se esse óleo realmente for medicinal, nós observamos aqui as duas coisas trabalhando em prol do enfermo: a oração e o remédio e a oração. Eu sou hipertenso, e eu oro, mas eu não joguei meu remédio fora. O médico não me autorizou. Ele me recomendou tomar pela manhã, tomar à noite. Quando ele falar não precisa mais, tudo bem. Mas enquanto ele não falar isso, eu continuo orando e continuo tomando remédio. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre o óleo aqui é que não é a unção com óleo que cura o enfermo. Certa feita, uma pessoa entrou desesperada na igreja que eu era pastor auxiliar e queria que o meu sogro, já falecido, já na eternidade, que era pastor, titular da igreja, ungisse o filho dela com óleo naquele dia. E o meu sogro precisou explicar. Olha, o que vai curar o seu filho não é o óleo, é a oração. E o versículo 15 vai esclarecer isso para nós. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Porque tem pessoas que ficam apegados ao óleo, como se aquele óleo tivesse um poder curador. Não, é a oração da fé que cura o doente, e não o óleo. Então é um ponto que eu achei interessante, coloquei aqui para os irmãos. Em terceiro lugar, nós temos a atitude dos irmãos. O que os irmãos devem fazer? Tem a atitude do enfermo, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem a atitude do enfermo, chame os presbíteros da igreja. Tem a atitude dos presbíteros, ore pelo enfermo com a imposição de mãos e unja o enfermo com óleo em nome do Senhor. E tem a atitude dos irmãos. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Aqui nesse ponto eu queria destacar o seguinte: primeiro, a confissão inicialmente ela é feita a Deus. 1 João capítulo 1 versículo 9 nos é dito isso, inicialmente a Deus. Em segundo lugar, a confissão é feita contra quem pecamos. Então, se o pecado foi, por exemplo, contra alguém da sua congregação, você vai até aquela pessoa e confessa o seu pecado a ela. A confissão pública só deve ser feita quando aquele pecado se tornou algo público, todos tomaram ciência, todos viram, observaram. E aqui, o que a Bíblia está a nos dizer é que essa confissão primeiro é feita a Deus, depois, em segundo lugar, a pessoa que pecamos. E eu gosto de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz, falando sobre a confissão que sara, que é restauradora. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a mágoa adoece, a confissão traz cura.
Então, se você pecou contra alguém, você vai até a pessoa, confessa o seu pecado, o que você fez a ela. Isso vai trazer uma restauração. Isso é positivo. Como o Hernandes Dias Lopes diz aqui, a mágoa adoece, mas a confissão traz cura. Ela restaura, ela sara. Então, esse é o segundo efeito da oração. A oração cura. Em terceiro lugar, e a gente finaliza aqui, a oração manifesta o poder de Deus. Além de remover o sofrimento, além de curar, a oração manifesta o poder de Deus. Eu quero ler com os irmãos Tiago 5,16, a parte B do versículo, que é o finalzinho do versículo, e depois o 17 e o 18, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Primeiro ponto aqui, a oração é uma arma poderosa. A Bíblia diz que ela é poderosa e eficaz. É uma arma poderosíssima. Tem mais poder do que a bomba atômica, a tão temida bomba atômica. Tem mais poder do que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tem mais força do que a força dos cavalos. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. A oração é uma arma poderosa. Você tem usado essa arma? Hernandes Dias Lopes diz que nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos voltar à oração. Valorizamos a academia, diz Hernandes Dias Lopes, e desprezamos a piedade, uma vida de oração. Quem ler muito, se não tomar cuidado, não ora. Se você tem uma boa biblioteca, o hábito de ler, se você não tomar cuidado, você lê, pesquisa, anota e não ora. Mas a Bíblia diz, em Atos 6:4, o texto que fala sobre a escolha dos diáconos: e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Oração e palavra é um casamento perfeito. Oração e palavra devem andar juntos. Eu confesso que, para mim orar, eu tenho que colocar no papelzinho assim: tal horário eu tenho que orar, tal horário eu tenho que ler, tal horário eu tenho que ler um artigo teológico, tal horário eu tenho que ler determinado livro. Por quê? Porque se eu não faço isso, as 24 horas do meu dia passam e eu li bastante, pesquisei bastante, anotei bastante, mas eu não orei. E Pedro disse assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento deve ser completo. Se eu me aplico somente à oração, deixando de lado uma vida de leitura, de estudo, de pesquisa, eu vou me tornar uma pessoa fanática. Se eu me dedicar apenas à leitura, à pesquisa e à anotação e desprezar uma vida de oração, eu vou me tornar uma pessoa formal. Vou me entregar ao formalismo. Então nós temos que crescer corretamente. Oração e palavra é um casamento perfeito. Um outro ponto que me chamou a atenção nessa leitura é que a oração deve ser fervorosa. Versículo de número 17 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. O Dr. Russell Champlin, ele disse que nós devemos orar com uma alma. O que é isso?
é orar com fervor, é orar fervorosamente. A oração deve ser fervorosa. Elias orou fervorosamente. E não era melhor do que nós. A Bíblia diz, Elias era humano como nós. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui. A oração deve ser fundamentada na palavra de Deus. E isso fica claro porque a Bíblia diz no versículo 17 ainda, falando sobre a oração de Elias, diz assim: e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias orou fundamentado na palavra de Deus. Se você ler 1 Reis capítulo 18, versículo 1, Deus prometeu chuva. Então quando você lê 1 Reis, o capítulo 18, o versículo 41 ao 46, você observa o profeta Elias orando fundamentado na promessa de Deus. Vai chover. Vou mandar chuva, Elias. Então a oração deve estar fundamentada na palavra de Deus. Eu fui chamado para pregar em uma igreja. Cheguei lá, deram muitas oportunidades. Eu fiquei lá sentado atrás. Era um círculo de oração. Eu fiquei lá aguardando. Inúmeras foram as oportunidades. Uma daquelas oportunidades me chamou a atenção. Uma irmã disse que estava passando por uma privação, por um momento de dificuldade, porque estavam fazendo oração contrária para ela. Ao final do culto, depois de pregar, eu chamei ela em particular e disse: irmã, oração contrária não existe. Abri a Bíblia, expliquei para ela, e eu citei um texto dos evangelhos, quando Jesus disse: se vós sendo maus, sabei dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. O Pai não pode atender um pedido mau, como por exemplo, eu quero a enfermidade da irmã fulano de tal, eu quero que aquele irmão perca o trabalho, e coisa desse tipo. O Pai não atende esse tipo de oração. Ele só pode dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Expliquei isso para ela, ela ficou feliz, orientei ela a estudar a Bíblia, percebi que faltava isso na vida dela, valorizava muito a experiência e desprezava a iluminação do Espírito para entender o texto bíblico. E nós não desprezamos a experiência, mas nós valorizamos a iluminação do Espírito para entender a palavra. Então, todas as vezes que a gente vai para a palavra, nós devemos fazer a oração do salmista no Salmo 119, no verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É assim, irmãos. Então, isso é muito importante, porque a oração deve ser fundamentada na palavra de Deus. E eu finalizo com um versículo aqui final, que é o versículo de número 18, que diz assim: orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Outra coisa que eu destaco sobre a oração aqui, é que a oração deve ser persistente. A Bíblia diz, e orou outra vez. Ele não orou uma vez e parou. Ele era persistente, e orou outra vez. Essa palavra, e orou outra vez, denota, passa-nos a ideia que Elias era persistente na oração. Um exemplo claro disso, sabe quem é? Isaac. Gosto muito de Gênesis 25. Ele casa-se com 40 anos. Mas a esposa Rebeca era estéril. Não podia gerar filhos. E a Bíblia diz que ele ora insistentemente ao Senhor por Rebeca.
ela engravidou. Mas os versículos posteriores nos dizem que quando os filhos nasceram, Esaú e Jacó, ele já tinha 60 anos. Quanto tempo ele orou? 20 anos. A oração deve ser persistente. Eu estou orando pela minha esposa já tem um tempo, pela sua cura, tem problema de coluna. E orei de novo aqui nessa noite, inclusive por uma promoção dela no seu trabalho. Está se qualificando para isso, fazendo cursos, estudando. Então, eu tenho orado, Senhor, usa alguém, porque está se qualificando, está se preparando para produzir mais profissionalmente falando. Deus ainda não atendeu, mas eu continuo orando, porque a oração deve ser persistente. Persista em orar ao Senhor. Os meus filhos são jovens, foram apresentados pequenininhos na igreja quando eram criancinhas, mas eu entendo que o fato de ser filho de crente não quer dizer que são convertidos. Então eu oro pela conversão dos meus filhos, porque Deus inicia o processo da salvação e o homem responde a este processo. Então eu oro, Senhor, converte os meus filhos, principalmente nessa fase, a fase da juventude, que eles se deixam levar pela ilusão do mundo, pela sedução do mundo. É uma fase complicada, temos que estar orando, Senhor, converte o meu filho, converte a minha filha, converte o meu parente. Eu oro pelos meus parentes, oro pelos meus vizinhos. Nós devemos orar e devemos ser insistentes na oração. Conclusão: o que fazer? Ore. A oração remove o sofrimento. Removeu o sofrimento do salmista, removeu o sofrimento da mulher cananeia, removeu o sofrimento do pai do jovem lunático. Em segundo lugar, ore. A oração cura as doenças. E Tiago deixou isso claro, que quando o presbítero ora, com imposição de mãos, ungindo com óleo, a doença vai embora, ela é expelida, ela cai por terra. Em terceiro lugar, ore. A oração traz a manifestação do poder de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não sei quanto tempo eu passei aqui pregando, mas já vi no relógio aqui. Que Deus abençoe a todos.